Boa noite minhas queridas TDAHzinhas, sejam muito bem-vindas aqui. Vou aguardar um pouco para ver se todas chegam. Sônia entrou, muito bom, espero que o meu som esteja bom, que a minha visão aqui esteja boa também, esteja tudo ok. Então coloca aí nos comentários se vocês estão me vendo bem. Se estão me ouvindo bem também, coloquem aí nos comentários, por favor. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Eu estou vendo que tem aqui um TDAHzinho, que é o Everaldo. E a Jaque, minha querida. Oi, Jaque. Obrigada, Jaque. Saudade de você, hein? Ana Carla, meu amor, você tá aqui, Aninha. Olá, meu amor. Maiara, sejam muito bem-vindas. Mi Criativa, Maiara Alves, que é psicóloga. Tudo certinho, Ana? Firmes e fortes aqui, unidas, todas nós, não é, meus amores? Então, minhas queridas, espero que todas vocês estejam bem nesta segunda-feira, dia 8 de maio. E graças a Deus, né, deu tudo certo para fazer a live de hoje. Eu quero que vocês se sintam acolhidas por mim, se sintam acolhidas nesse meu espaço, nesse meu perfil, onde nós falamos sobre o TDAH de uma forma geral, principalmente com relação a como o TDAH impacta nas mulheres. Não que eu queira fazer como é que se diz? Não quero incluir os TDAHzinhos, até porque eu já vi que o João está aqui, ele é muito bem-vindo, claro, é muito importante até que os homens entendam sobre o TDAH, seja um homem com TDAH ou um homem sem TDAH que esteja casado com uma mulher que tem TDAH, é muito importante a educação e a informação a respeito do TDAH, todas vocês sabem. A Jujuzinha, minha Juju, está aí no background. Qualquer dúvidas que vocês tenham, por favor, coloque aí nos comentários para que ela possa responder também. Ela está acompanhando aqui a live. Então, meus amores, vamos começar. Muito obrigada pela presença de todas vocês, de todos vocês que escolheram estar aqui comigo nessa segunda-feira, às 20 horas. Lembrando que as lives sempre são às segundas-feiras, às 20 horas, ok? Então, hoje o tema da live é muito importante mesmo para todas as mulheres que têm TDAH ou para aquelas mulheres que quando estão no meu perfil desconfiam que têm TDAH, desconfiam porque se veem nas características, se identificam com os sintomas, então é muito importante, pois é uma condição invisível. Nós sabemos que o TDAH, por ser um transtorno em que ninguém vê, né? Está aqui no cérebro. O sofrimento para a maioria das mulheres é real. Ele dói muito e é silencioso. Então, quando eu botei mulheres com TDAH, chega de sofrimento em silêncio, é exatamente essa mensagem, né? O meu papel aqui é exatamente trazer para vocês informações, conteúdos a respeito do TDAH para que vocês cada vez mais se interem, fiquem bem informadas para que vocês, no caso aqui da Maiara, eu estou em processo de avaliação, então Maiara, fica até o final para que você entenda realmente todo esse processo, né, todas as novas descobertas, né, toda essa questão da distinção que tem dos sintomas entre homens e mulheres. Então, o sofrimento de vocês, né, ao longo de uma existência que percorre desde a infância até a fase adulta, porque geralmente as mulheres elas são diagnosticadas tardiamente. Por volta dos 30, 40 anos é que geralmente esse diagnóstico surge. Então é muito importante que todas vocês, com TDAH ou sem TDAH, estejam aqui para se informarem cada vez mais, ok? Então, vamos começar? Então, eu vou começar, gente, falando exatamente da maioria das pesquisas convencionais para o TDAH. O que ocorre, né? Então, assim, a maioria das pesquisas convencionais falando sobre o TDAH nos diz que não há diferenças significativas em
como o transtorno, em como o TDAH se apresenta em homens versus mulheres. Ou seja, na maioria das medidas, os dados, o que eles sugerem? Sugerem que os sexos, feminino e masculino, experimentam o mesmo tipo, número e gravidade dos sintomas. Então, as mesmas dificuldades acadêmicas ocorrem, o mesmo número de comorbidades também ocorre e a mesma eficácia da medicação seriam iguais tanto para homens como para mulheres. Isso na maioria das pesquisas convencionais. Só que as experiências vividas por mulheres reais deixam muito claro que essa não é a história, não é essa a realidade. As mulheres com TDAH, elas enfrentam muitos dos mesmos sintomas, né, dos nossos queridos TDAHzinhos, né, do sexo masculino, é verdade, mas elas também carregam o quê? O fardo adicional dos papéis restritivos de gênero. A gente sabe, eu já falei isso para vocês, existe uma grande diferença de nós mulheres, é exatamente o aspecto cultural que está por trás do TDAH no sexo feminino. Então, esse fardo adicional de papéis restritivos de gênero, a questão dos hormônios, essa flutuação dos hormônios e uma tendência muito maior a vocês duvidarem de si mesmas e uma questão muito séria também, que é a automutilação. Então, pesquisas emergentes revelam que, embora os sintomas diários eles possam se espelhar, né, a longo prazo, claro, homens e mulheres com TDAH realmente enfrentam resultados dramaticamente diferentes. Então, talvez esse seja, quando eu digo assim, talvez esse seja o momento presente, já que essas pesquisas emergentes estão mostrando essas diferenças, seja o momento para estabelecer que o TDAH, e para as próprias mulheres também aceitarem que as diferenças de gênero desempenham um papel muito mais significativo na vida com TDAH do que se pensava anteriormente. Então, por isso que é importante a questão da pesquisa, porque existe essa diferença. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês, porque muitas vezes essas informações que vocês vão colher aqui comigo, elas vão servir tipo para a Maiara, que é a psicóloga que está no processo de avaliação. Se ela não tiver um total entendimento ou uma informação mais concreta do que falar até para o médico, seja para o psiquiatra, seja para o neurologista, onde ela vai narrar os acontecimentos de vida dela, como é que ela se identifica com o TDAH, muitas vezes ela pode se deparar com um profissional, infelizmente, que vai invalidar. Então é muito importante ter esta gama de conhecimento, né, esse conhecimento mais abrangente e até sobre o aspecto dessas diferenças que ocorrem entre os gêneros, como é que surgem essas particularidades, né? Como é que os sintomas geralmente surgem nos homens, como é que aparece e o que aparece de fato na mulher. Essa diferença ela é muito importante, principalmente para as pessoas que realmente estão em busca de um diagnóstico. Então nós vamos ver agora como nós poderemos começar a entender a experiência feminina do TDAH. Então, primeiramente é pensar, como que nós podemos mudar esse modelo estabelecido? Como eu falei, as pesquisas tradicionais, elas são calcadas, feitas geralmente com os meninos, criança, e é voltado, você não tem pesquisas com as meninas. Isso ainda é muito, como é que se diz? Ainda é muito tímido. Então, como é que nós podemos começar a entender essa experiência feminina? Como podemos mudar esse modelo para incluir as mulheres com TDAH? Então, o TDAH, ele foi definido pela primeira vez, como eu falei, com base nos comportamentos dos meninos hiperativos
De fato, isso aconteceu. Então, até 2013, o TDAH ele foi agrupado com os transtornos disruptivos do comportamento da infância, onde está no Manual Diagnóstico e Estatístico, que é o DSM, a 5ª edição. Mas permanece a presunção de que esses critérios diagnósticos para o TDAH, eles não são precisos para as mulheres desatentas, quanto é para os meninos hiperativos. Então, essas avaliações, aí é que começa a ter o problema quando a mulher vai em busca de um diagnóstico. Essas avaliações quantitativas, elas ainda se concentram em comportamentos externos que interferem nas outras pessoas. No entanto, a maioria das mulheres com TDAH, o que ocorre com essas mulheres? Como é que elas se apresentam? Como é que esse TDAH se apresenta na menina com TDAH, na mulher adulta? A maioria das mulheres, ela luta com um sentimento internalizado, por isso que é silencioso. É um sentimento internalizado de deficiência. Vocês se sentem deficientes, na maioria das vezes. É muito difícil esse não sentimento estar internalizado e brotar dessa forma, como se fosse exatamente uma deficiência. Me diga se isso faz sentido para vocês até agora, do que eu estou falando, de que vocês sentem o TDAH como se fosse uma deficiência que afeta o senso de identidade e as habilidades qualitativas onde vocês consigam gerenciar a vida de vocês. Me diz se isso faz sentido para vocês. Então, exatamente, a Maiara botou exatamente. Exatamente. Então, meus amores, a Ana Carla também, 100%. Eu entendo, claro, que eu entendo perfeitamente que isso aconteça, né, com a maioria de vocês, até pelos meus atendimentos, na mentoria individual, na mentoria em grupo. Essa narrativa, esse cenário que eu estou aqui mostrando para vocês é uma realidade. E é um sentimento de dor, é um sentimento de muita solidão que todas vocês passam, de insuficiência, como colocou aqui a Gandhi Catarino. É uma questão muito dura para vocês se sentirem dessa forma. Então, para acomodar os dados mais recentes sobre as experiências das mulheres, o modelo conceitual do TDAH, ele precisa mudar essa questão de comportamento, como se fosse uma coisa de comportamento, para o quê? É o comprometimento que há na vida de vocês a partir de uma pessoa ter o TDAH. Então, as diferenças na apresentação e no impacto refletem uma lacuna em nossa compreensão em evolução das mulheres e do TDAH. Então, devido aos sintomas de desatenção e a essa tendência a internalizar os sentimentos de vocês, as apresentações sutis das mulheres, elas podem ser facilmente mal interpretadas. E aí é que começam os problemas. Então, o que significa essa má interpretação quando vem de uma mulher com TDAH? Vou dar um exemplo aqui. Então, o desespero de vocês, né, de uma mulher com TDAH com a roupa suja, ou o fato de vocês se atrasarem para a apresentação do filho na escola, ele muitas vezes ele pode ser descartado como ansiedade ou o transtorno do humor. Ninguém vai enxergar o TDAH. Ninguém vai falar, nossa, essa mulher está desesperada, ela está assim porque ela é ansiosa, ela está assim porque ela tem um transtorno de humor, ela é bipolar. Então, adoram falar isso. Então, os sentimentos subjacentes crônicos de inadequação e vergonha, que é exatamente todo esse processo que vocês têm de internalizar, eles se tornam o quê? Difíceis de reconhecer e vocês não conseguem articular, são mais desafiadores ainda para que os médicos reconheçam ou quantifiquem
Porque vocês se esforçam para esconder. Vocês tentam a todo custo esconder as diferenças que vocês têm, relutam em pedir ajuda, duvidam de si mesmas e recuam quando a credibilidade de vocês é questionada. Então, esse é o cenário de uma mulher com TDAH, entendeu? Então, tudo isso mostra o quê? Que são realidades diferentes. Geralmente, o homem, ele não que ele não tenha essas questões, ele pode ter a vergonha, ele pode ter sim, mas existem muitas coisas por detrás que favorecem os homens, e é exatamente o que eu vou falar agora, que é o poder dos papéis de gênero. Eu vou entrar exatamente com isso, porque isso tem um peso muito grande, muito cruel na vida de vocês. Então, muitas mulheres, né, qual é o poder dos papéis de gênero? Muitas mulheres, elas vivem uma vida onde sentem que o caminho para a aceitação, né, vocês serem aceitas pelos seus familiares, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada, não importa, pelos seus pais, pela sociedade em si, qual é o caminho? É a aceitação. É estar em conformidade com as expectativas do papel de gênero, que é exatamente aquilo que eu falei, o peso da sociedade em cima de alguém, principalmente de uma mulher, onde ela precisa estar em conformidade com os papéis que a sociedade impõe a ela, impõe à mulher. Esse é o poder do papel de gênero. Então, quando ela não está em conformidade, o que brota na mente dela? Eu não vou ser aceita, eu não sou benquista, eu não sou valorizada, eu não tenho valor, porque eu não estou em conformidade com os papéis de gênero, porque é o que a sociedade espera e é o que a sociedade quer. Então, como assim? Você se atrasa para buscar o seu filho na escola? Como assim? Você não consegue limpar, deixar a tua casa organizada? Ah, mas você realmente é muito ruim, você não presta então como dona de casa. Aí começam o quê? As críticas, começam todos aqueles pensamentos que vocês já têm e que os outros colaboram para que vocês se sintam pior ainda. Então, tudo isso é a força do papel de gênero, onde vocês não estão em conformidade, vocês não estão atendendo às expectativas da maioria das pessoas. Então, tudo isso, as demandas sociais por comunicação e cooperação, exigem de vocês uma dança, uma coreografia perfeita do quê? Das funções executivas. Porque tudo que envolve gerenciar uma casa, gerenciar a rotina dos filhos, gerenciar a própria rotina, a rotina de qualquer outra pessoa, trabalho, casa, vida social, vida familiar, lazer, recreação, as várias áreas da vida, tudo envolve o quê? Funções executivas. E como vocês não se encaixam neste modelo perfeito que a sociedade espera, vocês se sentem realmente inadequadas, vocês não são aceitas, vocês não são benquistas, vocês se sentem assim. E quando você ouve isso da sua mãe, Maiara, dói. Claro que dói. Claro que dói. Então, por isso que é muito importante a desconstrução, né? É muito importante a gente tentar começar a aceitar, porque esse é o primeiro passo. Lógico, a sua mãe ouve, porque ela tem também toda essa construção, entendeu, Maiara, da questão do papel de gênero, né? Principalmente se for uma mulher mais velha, que não tem a mínima ideia do que seja o déficit de atenção. Claro que ela vai ter uma visão de que você precisa atender a esses papéis. Então ela vai falar isso para você, claro. Né? Como é que você não vai saber cuidar bem de um filho, saber cuidar bem de uma casa? Tudo isso é muito complexo. Mas você vai precisar, meu amor, de qualquer forma, buscar forças, angariar forças, e vocês têm muitas forças, tá? Porque vocês são muito resilientes, para você se separar, né? Você realmente quebrar esse laço, toda essa voz que você ouve,
e buscar o seu caminho para você ser feliz. Isso é o mais importante, tá, Maiara? Por favor, busque o seu caminho, busque aquilo que faz você feliz, independente de ser sua mãe, tá bom? Isso é uma sugestão de coração, tá bom? A Ingrid botou aqui: estou passando por um processo de aceitação e estou me amando e me descobrindo a cada dia. Que maravilha, Ingrid, é exatamente esse o caminho, é um processo de aceitação. Então, como eu falei, uma vez que vocês precisam gerenciar tudo, e essa coreografia perfeita, né, de gerenciar vários pratos, as funções executivas estão gritando aí. Só que vocês, mulheres com TDAH, são frustradas por funções executivas que são imprevisíveis, oprimem vocês, vocês ficam exaltadas muitas vezes, vocês acabam aceitando que não têm direito a um sistema de apoio, até porque, na verdade, vocês são o sistema de apoio, né? É o papel da mulher ser o sistema de apoio do filho, da mãe, da avó, do marido, né? Então, esse papel, aonde você precisa de apoio, aonde você precisa de suporte, você não tem, porque você é o apoio. É da mulher que a sociedade espera que ela apoie, que ela cuide da casa, cuide dos filhos, da educação, da alimentação, do direcionamento, de tudo. Então, vocês precisam ter esse apoio e vocês não têm. Esse é o problema. Que bom, minha querida, muito obrigada por saber disso, fico muito feliz. E aí, por que as mulheres com TDAH, culminando, né, de todo esse cenário que eu estou descrevendo aqui, por que as mulheres com TDAH têm um senso negativo a respeito de si mesmas? Por quê? Porque geralmente, na sua grande maioria, vocês com TDAH se culpam, entra a culpa, por serem muito distraídas, o que dificulta vocês acompanharem as responsabilidades, todas as demandas que você tem no dia a dia. E aí vocês acabam permitindo também que a falta de motivação, a desorganização que vocês têm, que é real, que é uma dificuldade, ou os atrasos que vocês sofrem, definam vocês. Vocês permitem que essas situações se atrasarem, serem desorganizadas, não darem conta das coisas, se enrolarem com as coisas, definam vocês como pessoas. E com isso, vocês estão antecipando as críticas e as rejeições. Infelizmente, vocês acabam adotando esse comportamento. Então, vocês muitas vezes também se sentem envergonhadas da maneira que vocês reagem emocionalmente, que tem a maneira, essa reatividade, muitas vezes essa explosão que vocês têm, e acabam se censurando ao invés de vocês se arriscarem a falar, a se colocarem, mesmo que seja através de uma resposta inadequada. Vocês não se comunicam, vocês se calam. Então, essa comunicação cada vez vai ficando mais abafada e vocês vão se anulando, e vocês vão se anulando, e vocês perdem a voz. Só que, quando menos protegidas vocês se sentem em casa, essa frustração que vocês têm desencadeia explosões, claro, dirigidas a quem? Aos parceiros de vocês, aos filhos, aos pais. E esses episódios que não são nada intencionais, qual é a visão que vocês passam? Vocês ficam desmoralizadas e sobrecarregadas de arrependimento, porque vem a culpa, vem a vergonha. Então, sem uma explicação neurobiológica, vocês todas, na grande maioria, principalmente quem não tem um diagnóstico, ou principalmente quem não conhece o que é o TDAH, quando vocês não têm uma explicação neurobiológica, vocês atribuem essas inadequações a quê? É uma falha de caráter. É o meu caráter, é a minha personalidade. Eu sou assim. Não, vocês não são assim.
é exatamente o quê? O TDAH, entendeu? Então, tudo isso que eu estou traçando para vocês, na maioria das vezes, como é que a Aline colocou, está me descrevendo, a Ju colocou aqui uma carinha de triste, né? A gente dá suporte a todo mundo, como ela falou, mas quem vai dar suporte para vocês? E é exatamente isso, Ju, que vocês precisam reivindicar e pedir mesmo, é cobrar por esse suporte. E é essa voz que vocês precisam treinar, é essa comunicação que vocês precisam colocar para fora, exatamente para vocês serem validadas nas necessidades que vocês têm. Vocês se calam, entendeu? Mas é um aprendizado. Eu sei que tudo isso que eu estou falando, claro, é um aprendizado. Então, assim, será que sou má, impaciente, chata? Não, não é nada disso. É o TDAH, é exatamente toda essa reatividade que vocês têm. Então, como eu falo, tudo isso, todo esse cenário que eu narrei aqui, vocês atribuem isso, essas inadequações, a uma falha de caráter. E outra coisa importante, existem várias coisas importantes que eu vou mencionar aqui, então por isso que eu quero que vocês fiquem até um final. Eu sei que é uma live, gente, que eu não estou colocando aqui dicas, eu não estou colocando aqui estratégias, eu estou trazendo para vocês informações que são muito importantes para que vocês se identifiquem no sentido de vocês se enxergarem como vocês são. E o que vocês vão fazer de diferente a partir de então? Porque é através da educação, é através da informação que vocês vão se libertar. Se libertar de todas essas algemas, de todos esses grilhões que impedem que vocês sejam o que vocês são, independentemente de ter o TDAH. O fato de vocês serem diferentes não define vocês como pessoas, como mulheres. Todas vocês precisam ser valorizadas, todas vocês precisam ter voz, mas somente através do conhecimento, através de vocês se respeitarem e saberem das suas necessidades, daquilo que é importante para vocês, é que isso vai mudar. Não existe outra maneira. Então é a força de toda uma consciência de mulheres com TDAH se conscientizando disso que nós vamos mudar isso, entendeu? E esse é o meu papel aqui, é mostrar para vocês que isso é possível, tá bom? Então, vamos mencionar aqui, vocês vão entender agora a importância, a relação dos hormônios com o TDAH. Então, como que os hormônios se conectam aos sintomas do TDAH? Então, entendam bem que, começando na puberdade, as flutuações hormonais mensais trazem altos níveis de estrogênio e progesterona, ok? Então, uma vez que isso explode, esses altos níveis de estrogênio e progesterona aumentam os neurotransmissores e melhoram, tudo isso melhora o funcionamento cognitivo após a menstruação. No entanto, quando os níveis hormonais pré-menstruais caem, as mulheres experimentam o quê? Uma exacerbação dos sintomas do TDAH, junto com as alterações pré-menstruais que são típicas de toda mulher. É a TPM. Então, o baixo estrogênio, ele desencadeia maior irritabilidade e perturbações do humor, do sono, na concentração. Esses sintomas que são observáveis, eles podem facilmente, gente, levar a um diagnóstico de... Eu não vou me lembrar agora do termo, que é um transtorno da TPM, que acho que até a Tamara tem, que eu não vou lembrar agora. Depois eu vou trazer algum post, alguma coisa falando sobre isso. Que, na realidade, todas essas alterações oriundas dessas oscilações hormonais, o TDAH está subjacente. Então, muitas vezes, a pessoa, o médico, a médica, vai atribuir todo esse cenário que eu estou narrando de
maior irritabilidade, perturbações do sono, no humor, as alterações na concentração, tudo isso, o que está gritando é o TDAH, mas ele está subjacente. E a pessoa acha que é outro tipo de transtorno, entendeu? Então, à medida que os níveis de estrogênio caem, também durante a menopausa, os sintomas do TDAH se intensificam. E em combinação com as alterações cognitivas relativas à idade, né, que é a confusão mental, o impacto na memória, na concentração e o sono, tudo isso se torna mais prejudicado. Não tem como mudar isso. E assim, eu tenho um livro que depois eu vou fazer uma live sobre isso, até para vocês já se prepararem para a velhice. É de uma psicóloga americana que eu gosto muito, ela tem mais de 60 anos e ela coloca exatamente isso, continuo distraída após 60 anos. E eu não sei se vocês sabem que o déficit de atenção, ele vai piorando com a idade também, que é a questão da menopausa. A menopausa já traz um bando de coisa em função dos hormônios. Combinado ao TDAH, vocês vão ter um impacto maior. Então, a confusão mental, a memória, a concentração e o sono tornam-se mais prejudicados. E como as mulheres agora passam cerca de 1/3 de sua vida após a menopausa, é fundamental que essa pesquisa, né, que as pesquisas explorem o impacto, né, dos ciclos hormonais nos sintomas do TDAH. Então, eu que tenho aqui a Tamara e a Juliana, elas sentem perfeitamente, ambas tomam Venvanse. A Tamara percebe, quando ela está na TPM, ela nem toma o Venvanse, porque ela diz que nem faz efeito. Então ela espera passar aquela parte braba para poder dar continuidade ao medicamento, porque não faz efeito. Então isso é uma coisa que é a diferença, né? Exatamente esse aspecto dos homens e das mulheres, a questão hormonal tem um impacto, sim, muito grande, entendeu? Deixa eu ver aqui. Ui, peraí. Então, eu me cobro muito. O que mais aqui? Vixe, eu viro bicho na TPM. Quem botou aqui a criativa? Caramba, Cintia, isso acontece comigo. Eu fico melancólica na TPM e hoje, no primeiro dia do ciclo, eu tive uma crise de choro. Exatamente. Eu não me lembro. Não, já que não é transtorno disfórico pré-menstrual. Exatamente. A Tamara tem isso. Tanto que a psiquiatra passou um remédio para a Tamara, que ela tomou um dia, mas foi uma coisa tão braba que ela não quis tomar. Ela buscou outras maneiras de... A Jaque botou aqui, ó, eu conheço o transtorno disfórico na prática. É exatamente isso. Então, muitas vezes, isso pode vir acompanhado do TDAH, porque o TDAH está lá atrás, escondidinho, muito bonitinho, e o médico não vai enxergar isso, entendeu? Ele vai medicar, achando que é esse tipo de transtorno, só que o TDAH não é tratado adequadamente. Se vai piorar, eu nem quero viver tanto assim, não. Ju, é exatamente isso. Lembra que eu sempre falo que o tratamento do déficit de atenção, meus amores, é mudança no estilo de vida. É para vocês terem qualidade de vida. Daí a necessidade das mudanças nos hábitos, principalmente nos hábitos, nos comportamentos. Para quê? Para que vocês fiquem bem. Entendeu? E é possível, sim, Ju, viver bem com o TDAH. Acredite nisso, tá bom? Então, eu estou trazendo para vocês... né? Eu estou relatando aqui para vocês as diferenças, a visão, o cenário do TDAH nas mulheres. Então agora eu quero trazer para vocês outra realidade que eu vejo, que é o quê? A tendência que a maioria de vocês tem em ser perfeccionista, né? E por que mulheres com TDAH costumam ser perfeccionistas? Então, assim, dentro do meu trabalho, eu atendo mulheres com TDAH, seja na mentoria em grupo. Gente, eu estou com a mentoria em grupo ainda, com vagas abertas, porque agora na quinta-feira, quem quiser entrar, quem quiser me acompanhar, por favor, eu posso mandar, já mando o link para vocês já fazerem a inscrição. É muito importante
buscar ajuda realmente concreta para vocês mudarem. Então, através da minha mentoria em grupo ou da minha mentoria individual, eu observei e observo. A grande maioria de vocês é perfeccionista. A grande maioria. Então, é bem provável que muitos de vocês aqui adquiriram essa autoestima, conseguiram por meio de sucessos acadêmicos, iniciais, a coisa na escola, né? Vocês conseguem realmente, como é que se diz? Vocês conseguem se sobressair porque vocês se esforçam triplamente, né, para estarem muito bem. E quando vocês chegam na fase adulta, vocês meio que ainda contam com a parte intelectual de vocês para ajudar a compensar nas questões que são problemáticas para vocês. Mas a dificuldade que vocês encontram de manter a atenção faz muitas vezes o quê? Com que vocês questionem as habilidades que vocês têm. Isso para vocês é difícil. Então, o sucesso agora, né, ter sucesso requer, devido às demandas que são maiores, os trabalhos são maiores, tudo é mais complicado na vida de vocês, requer muito mais investimento de tempo e energia. E sem falar que, infelizmente, vocês acabam adotando um comportamento muito prejudicial, que é o quê? Vocês ficam se comparando duramente com os colegas de trabalho, com os colegas que vocês têm, que parecem alcançar o sucesso sem um mínimo esforço. Vocês ficam se comparando. E por isso vocês se tornam determinadas a apresentar o quê? A fachada perfeita. Eu sou perfeita, eu não tenho problemas, eu não tenho desafios, eu não tenho aqui nenhuma coisa que me coloque em saia justa. Então vocês têm que passar aquela imagem de perfeição para as outras pessoas. Vocês não falam que vocês estão sofrendo, vocês não falam que vocês estão enfrentando dificuldades. Só que o perfeccionismo rígido que vocês adotam, costumam adotar, tem um preço muito alto, gente. Vocês pagam um ônus muito alto em função desse perfeccionismo. E como vocês ficam se auto-monitorando de uma forma implacável que vocês adotam, o que vocês elevam? A ansiedade de vocês. Então, como eu digo, vocês ficam numa rodinha de hamster, que eu digo, adotando um padrão de comportamento, porque isso é um padrão de comportamento, que não é benéfico para um cérebro com TDAH, it's not friendly, não é nada amigável para um cérebro com TDAH, e vocês ficam girando nessa rodinha, ano após ano. Então, algumas mulheres, né, dependendo assim, eu já tive vários relatos assim, do quanto vocês gastam noites, madrugadas, compensando algo que vocês precisam fazer, né, assim, noite imersas em preparativos obsessivos para resolver alguma coisa, para entregar alguma coisa. Mas, quando algo falha, que vocês não conseguem, né, na mente de vocês não está atendendo aos altos padrões que vocês exigem, vocês se sentem o quê? Desmoralizadas e indignas de compaixão. Por quê? Porque vocês se cobram. A autocobrança de vocês é absurda. Absurda. Eu sei porque eu vivencio muito esse cenário com a maioria de vocês que chega pedindo a minha ajuda. Só que a sua fachada, essa fachada que vocês adotam, só é bem sucedida se ninguém suspeitar do desespero que consome vocês para realizar as coisas. Então essa máscara que vocês colocam, essa fachada, né, de estar em conformidade com os padrões que a sociedade exige, nunca permite que vocês sejam conhecidas. É aquilo que eu falei. Vocês não se abrem, vocês não colocam para fora as dores, os desafios. É silencioso. O TDAH de vocês é silencioso. Então as lutas são secretas.
não posso falar, mas não são menos prejudiciais, vocês se calam, entendeu? Então, tudo isso colabora para que as pessoas não conheçam o TDAH nas mulheres. Então, a Ionara botou assim: eu tenho TDAH compulsivo. Meus amigos sabem, mas acho que sofro. Mas, e me cobrar sim, já fiz muito isso, ficar a noite toda tentando dar conta da casa. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, que a Ionara aqui está corroborando, né? Vocês perdem noites e noites, muitas vezes, tentando fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, concretizar alguma coisa, porque vocês precisam dar conta. Só que o peso que vocês pagam é muito alto, entendeu? Então eu quero trazer agora uma coisa que também é muito importante, que eu vou falar das comorbidades, né? A gente sabe que geralmente o déficit de atenção, ele nunca está sozinho, né? Ele está sempre acompanhado por algo a mais. Então, as comorbidades mais comuns são a ansiedade, a depressão, a dislexia, descalculia, pode ser o transtorno bipolar, da bipolaridade. Tudo isso faz parte da vida de uma pessoa com déficit de atenção. Então, na idade adulta, as mulheres com TDAH, vocês com TDAH, geralmente lutam com mais de uma comorbidade, sim, e esses sintomas, o que ocorre? Costumam ser os mais observáveis, né? Quantos de vocês aqui, quando descobriram que tinham TDAH, mais antes, quando foram em busca de ajuda, o que o médico observou primeiro? Geralmente, a ansiedade ou a depressão. Isso não aconteceu? Eu tenho certeza que sim, porque eu ouço isso aos montes. Não, o médico diz que eu não tenho TDAH, o médico diz que eu tenho TAG, o médico diz que eu tenho depressão. Não, eu não tenho. Ele diz que eu não tenho TDAH porque eu já fiz 3 faculdades, um doutorado, um mestrado, pós-graduação, escambau, então eu não tenho TDAH. Então, o que eles costumam ver mais são as comorbidades, como eu acabei de falar. E, consequentemente, vocês são muitas vezes diagnosticadas erroneamente e tratadas exatamente para os outros transtornos, que é da ansiedade e humor, muitas vezes, como diagnósticos primários. E está tudo errado. Então, eu vou citar algumas coisas que comumente ocorrem com vocês. Umas vão se identificar mais, claro, outras vão se identificar menos, com certeza, ok? Vou botar aqui, sim, inclusive tomo os remédios para depressão e ansiedade, que é o que a Ju colocou aqui. Então, vou citar algumas coisas que comumente ocorrem com vocês. Então, digamos assim, que as expressões fisiológicas da ansiedade, elas podem se manifestar através de queixas corporais, que vão desde de dores de cabeça a náuseas, até roer unhas ou mesmo arrancar cutículas. Então, esse picking de ficar arrancando as cutículas, comer as cutículas, é exatamente as expressões fisiológicas de ansiedade. Arrancar cabelo, cutucar a pele, arrancar sobrancelha, tudo isso é ansiedade numa mulher com TDAH. Vocês são mais propensas a apresentar padrões alimentares desregulados e terem um índice de gordura corporal mais alto. Então, esses padrões alimentares desregulados pode ser a compulsão alimentar, muitas vezes, ou até mesmo a bulimia, até mesmo a anorexia. Então a Ingrid, a Juliana é aqui, essa sou eu. A Juju arranca cutícula. Eu brigo com ela porque ela arranca cutícula. E também, olha, a Ingrid, eu arranco sobrancelhas. Eu já tive clientes, Ingrid, como você arranca sobrancelhas, já arrancou cabelo. A Ju colocou, eu faço isso também, roer unha e arrancar cutículas. A Helena, eu cheia de ferida na cabeça e unha ruída. É exatamente, gente, tudo isso é o TDAH.
é uma comorbidade, entendeu? É exatamente a ansiedade como aparece para vocês. Então, apresentar padrões alimentares, como eu falei, a terem um índice de gordura corporal maior, vocês são mais propensas a ter transtornos de personalidade, sendo o transtorno de personalidade borderline o mais comum. Podem apresentar abuso no uso de substâncias, compras compulsivas. Eu já tive muitas clientes, gente, na época em que eu fazia organização, muitas clientes que compravam compulsivamente e não sabiam que tinham TDAH, porque a compulsão é uma comorbidade. Vícios em jogos de azar, em álcool, em cigarro, em sexo, tudo isso faz parte do TDAH. Então, podem descrever também, é muito comum, isso até no grupo da mentoria, da 4ª turma que está rolando, uma das meninas colocou exatamente essa sobrecarga sensorial que vocês têm, que é o quê? É uma hipersensibilidade ao toque, ao som, à luz e cheiros. Então, assim, aqui em casa, a Tamara tem a questão do toque das roupas, a Juliana tem com o som, com o cheiro. Essa hipersensibilidade é muito comum que vocês tenham. Comida, paladar, determinadas comidas não cai bem. Então vocês, isso foi o que a Ana Lúcia, uma das meninas do grupo, exatamente colocou. Ela rejeitou determinadas coisas que não bateu, não tem como descer. A Juliana também era assim. A Ingrid falou assim, eu quero participar da mentoria. A Juju vai mandar o link para você, Ingrid. Então, vocês são mais propensas também a sofrer abuso físico ou sexual precoce. Podem manifestar sintomas relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático. Vocês acabam se metendo também em relacionamentos abusivos, isso é muito comum. Então, qualquer combinação desses problemas oriundos da comorbidade cria um quadro diagnóstico muito complexo mesmo, entendeu? Então, é lembrar que muitas vezes é deixar bem claro que essas comorbidades, essas expressões que eu estou citando, que eu estou narrando aqui, muitas vezes o que está por trás, o que é subjacente, é o TDAH, e por isso que é difícil de diagnosticar. Então, quais são os resultados potenciais para as mulheres, para essas mulheres que não são diagnosticadas? Então, à medida que as responsabilidades de vocês vão aumentando, o seu sofrimento psicológico igualmente aumenta. Mas a baixa autoestima raramente permite que as necessidades que vocês têm venham em primeiro lugar. Vocês... É como se autocuidado não existisse na vida de vocês. Vocês atendem a todos, vocês cuidam de todos. Lembra do que eu falei lá no início? Vocês cuidam de todos, vêm todos, mas vocês se esquecem. Vocês não colocam, como eu digo, primeiro a máscara de oxigênio tem que ir em vocês, não é nos outros. Então vocês têm que estar cientes das necessidades que vocês têm, das particularidades que vocês têm, entendeu? E uma vez que vocês ficam distraídas dos próprios cuidados, vocês adiam exames, vocês adiam procedimentos, então vocês ficam com sérios problemas. Então, assim, são várias coisas que vão ocorrendo que vocês vão deixando à deriva, vocês não tomam cuidado de si mesmas, entendeu? Então, adotam padrões alimentares inconsistentes, porque muitas vezes vocês focam no trabalho, então vocês podem ter padrões alimentares inconsistentes também moldados por desatenção e impulsividade, que podem resultar em complicações. Vocês, por serem estressadas cronicamente, vocês podem acabar dependendo de medicamentos prescritos para controlar a ansiedade, controlar o distúrbio do humor,
remédio para dormir, remédio para dor, ou então acabam se automedicando com álcool ou drogas. Então, à medida que vocês vão amadurecendo, vocês aprendem a parecer menos sintomáticas, mas o sofrimento de vocês continua como um segredo bem guardado. Então vocês podem acabar se distanciando dos amigos, escondem o desespero de vocês dos parceiros, das parceiras, acreditando, aí é que entra essa crença no quê? Vocês não são dignas. Vocês acreditam na sua indignidade. Então, vocês acabam entrando num padrão de comportamento que vocês suportam relacionamentos que envolvam abuso emocional e físico. Então, quando eu digo que é muito fácil vocês se envolverem em relacionamentos abusivos, é porque vocês não se veem dignas. Vocês não se veem merecedoras de compaixão, de apreço, de amor, por todas essas questões que eu falei no início da live. Então, essa desesperança combinada com a impulsividade contribui significativamente para quê? Para a automutilação em comparação aos homens. Então, eu sei, se a gente for falar sobre a automutilação, que é uma forma de aplacar a dor, de aplacar a ansiedade, e isso a gente vê em meninas em tenra idade, né, em meninas, em adolescentes, né, o não saber gerenciar os sentimentos, expressar, colocar para fora, não ter esse silêncio guardado, não sofrer só para si, vocês acabam adotando esse comportamento de automutilação comparado aos homens com TDAH. E isso que eu estou falando, gente, são pesquisas mesmo, são diferenças que existem entre uma mulher com TDAH e um homem com TDAH. E ainda mais preocupante é a probabilidade muito maior que vocês têm de pensamentos e tentativas suicidas, porque isso ocorre também de chegar a esse ponto. Por isso que o índice de mortalidade é muito maior numa pessoa com déficit de atenção. Então, existem estudos populacionais recentes que sugerem que as mulheres com TDAH têm maior probabilidade de morrer mais cedo de causas não naturais, especialmente devido a acidentes. São pesquisas recentes, gente. Então, esses fatores de risco extremamente elevados merecem uma atenção absurda, porque é uma questão de crise de saúde pública. Então, enquanto, lógico, gente, eu não vou nem falar, né? Lógico que se a gente for falar de saúde pública, se nenhum básico existe, quanto mais as pessoas entenderem o quanto é importante o tratamento para o déficit de atenção, isso se tornar público, uma questão pública. Então, esses resultados, graças a Deus, são evitáveis, claro, né? Porque a cura começa com o quê? Com uma conexão, você criar uma conexão segura com uma pessoa que realmente vai te aceitar, vai te dar apoio, vai compreender as suas necessidades. Isso é muito importante, já que é uma coisa muito séria mesmo, muito séria. Por isso que é muito importante elevar o nível de conscientização do quão sério é tratar um déficit de atenção, do quão sério é importante que as pessoas conheçam sobre o que significa ter um cérebro com TDAH. Porque os problemas oriundos de uma mulher não diagnosticada, não validada e sequer tratada é muito sério. É tudo isso que eu estou narrando para vocês. São coisas que podem ser evitadas, entendeu? A partir do momento que há o conhecimento, que há a informação e a educação. Então, minhas queridas, meus queridos, o que fica de mensagem para vocês levarem para casa? O que fica de mensagem? Bem,
Primeiro, que é mais do que fundamental que as pesquisas, claro, né, porque tudo é pesquisa, avancem no sentido de explorar o porquê do TDAH cobrar um preço muito mais alto nas mulheres, porque talvez o turbilhão de sintomas internalizados em conjunto com as flutuações hormonais e a pressão que existe das expectativas sociais se combinem para criar um contexto de fatores estressantes exclusivos das mulheres. Então, uma vez que vocês atribuem as suas dificuldades como se fossem suas próprias falhas de caráter, isso acaba alimentando o que, gente? A vergonha, a desmoralização, o que acaba minando as forças de vocês, acaba consumindo vocês pouco a pouco, entendeu? Então, vocês, por serem mais reativas do que proativas, gradualmente, vocês vão perdendo a confiança no próprio julgamento que vocês têm, uma vez que muitas vezes ele trai vocês. Então, é uma coisa que somente através desta informação, de fazer essa diferença, né, desses sintomas que muitas vezes são camuflados, na maioria das vezes são camuflados, que tudo isso vai se tornar diferente. Então, vocês comparadas aos homens, vocês que têm TDAH, se percebem muito mais prejudicadas, se sentem mais prejudicadas, sentem a experiência desses eventos negativos, de tudo que ocorre com vocês, como algo muito mais doloroso. Então vocês são mais propensas a se culparem por suas dificuldades e se sentem sortudas quando as coisas se saem bem, quando as coisas correm muito bem. Então vocês, a partir do momento que vocês são mais propensas a travarem lutas com a baixa autoestima e a vergonha, claro que tudo isso que eu estou falando vai tomando uma proporção maior. Então, parece que vocês se tornam mais vulneráveis, né, às suas falhas que são percebidas na autorregulação do que os homens, mas, digamos assim, se a experiência dos homens não fosse considerada o padrão, porque esse é o padrão. Lembre que o diagnóstico do TDAH, ele é calcado, né, todas as experiências, todas as pesquisas, onde ele está lá no DSM 5ª edição, as pesquisas são voltadas para os meninos hiperativos, não são para as mulheres, porque a apresentação nas mulheres se torna diferente, vocês são silenciosas. E se essa experiência dos homens não fosse considerado padrão, o que aconteceria? Essas diferenças sugerem que estudos comparando mulheres com TDAH com mulheres sem TDAH produziriam maior especificidade sobre o impacto do TDAH na vida da mulher. Então, por isso que é importante. Então, a minha fala final aqui, meus amores, o que é? Que vocês primeiro entendam que nós não podemos direcionar o vento. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos ajustar as velas. Vocês podem ajustar as velas do barco de vocês, da direção que vocês vão tomar. Vocês, mulheres com TDAH, vocês não podem mudar as conexões cerebrais de vocês, mas vocês podem reformular. Vocês podem reformular as experiências que vocês têm através de uma lente diferente, de uma perspectiva diferente, ressignificar tudo isso que vocês têm. Então vocês podem sim abraçar os pontos fortes que vocês têm, desenvolver as aptidões que todas vocês têm e que não enxergam e que são únicas, e celebrar principalmente a criatividade do pensamento não linear. Estabelecer novas prioridades com base na autoaceitação e encontrar ambientes favoráveis ao TDAH nos quais vocês
poderão prosperar. Eu não sei se a live vai encerrar, porque está me dando aqui 6 segundos. Mas eu quero que vocês se